E hoje nós vamos continuar aqui na nossa série no Evangelho segundo Marcos, pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, refletindo sobre essa pergunta que deve estar sempre inquietando as nossas mentes e corações, que é: quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus? E como a resposta a essa pergunta está diretamente relacionada a como nós trilhamos o caminho do discipulado, como nós seguimos a esse Jesus. Não é? Nós estamos chegando, meus irmãos, na parte central do Evangelho segundo Marcos. E nessa parte central, nós encontramos um divisor de águas ali para o Evangelho. Esse divisor de águas é a declaração do apóstolo Pedro, quando ele declara, quando ele diz ao Senhor Jesus Cristo: Tu és o Cristo. Isso está no versículo 29. Esse é o versículo central do Evangelho segundo Marcos. A partir deste versículo 29 do capítulo 8, o Senhor Jesus ele deixa o seu itinerário, que nós vimos, né, que aparentemente às vezes parecia sem propósito, né, onde ele estava ali centrado no mar da Galileia, na região da Galileia. Ele tomava caminhos distintos, ia para diferentes regiões sem aparentemente ter uma rota muito bem planejada, né? Ele deixa esse itinerário e passa a seguir o caminho para Jerusalém. É a partir do versículo 29 do capítulo 8 que isso acontece. Nós vimos nas pregações de introdução do Evangelho segundo Marcos que nós podemos dividir esse Evangelho em 3 sessões. Não sei se os irmãos lembram, né? Na primeira sessão, nós temos o ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia, que vai até esse capítulo 8. Depois, na segunda sessão, é o caminho dele até Jerusalém, que é entre os capítulos 9 e 11. E depois, o final do Evangelho, é o ministério do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. E esse bloco que nós iniciamos hoje, que vai do versículo 11 do capítulo 8 até o final do capítulo 8, que é o versículo 37, esse bloco ele traz uma espécie de transição entre a primeira e a segunda sessão do Evangelho segundo Marcos. E ele faz isso, meus irmãos, conectando todos os pontos dessa transição por meio de um tema único, que se relaciona diretamente com o tema central do Evangelho segundo Marcos e também, claro, com o tema central da nossa série. Essa transição, meus irmãos, trata de como a compreensão correta sobre quem é o Senhor Jesus Cristo é vital para todo discípulo do Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que o segue. É por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é a compreensão vital. É conectado a todos a transição entre essas duas sessões está conectada diretamente a essa compreensão vital. É no caminho para Jerusalém, meus irmãos, que a loucura do Evangelho ela começa a ser revelada aos 12 apóstolos. É nesse caminho que eles começam a ser ensinados sobre a cruz de Cristo. Para ter uma ideia, somente nos capítulos 9 e 10, que tratam dessa segunda sessão, desse caminho até Jerusalém, por 3 vezes, o Senhor Jesus Cristo ele falou diretamente, falou explicitamente aos seus discípulos, aos 12, que importava que o Filho do Homem fosse entregue, sofresse, morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Ele fala isso diretamente, explicitamente aos seus discípulos por 3 vezes. E nas 3 vezes, nas 3 ocasiões, os discípulos eles falham em compreender o que está sendo ensinado ali. E essa falha deles, meus irmãos, não é uma falha meramente intelectual. Porque eles reagem à verdade que está sendo ensinada ali pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro, por exemplo, na primeira dessas ocasiões, quando o Senhor Jesus Cristo diz que importava que o Filho do Homem morresse, Pedro repreende ao Senhor Jesus Cristo, como nós vemos no versículo 32. Em um texto paralelo em Mateus 16, 22, Pedro diz assim ao Senhor: tem compaixão de ti, Senhor. A falha dos discípulos em compreender que importava que o Filho do Homem sofresse e fosse entregue era a falha em compreender
na situação que eles deveriam compreender, na condição de uma nova criatura que eles eram. Na condição de uma mente nova que tinha sido dada a eles. E não com a mente desse mundo. Esse foi o problema de Pedro. Quando Pedro repreende ao Senhor, ele está pensando com a mente deste mundo. E por isso o Senhor ali também o repreende tão fortemente. A falta de compreensão dos discípulos, meus irmãos, ali é um problema do coração e não um problema intelectual. E este é um problema que atinge a muitos de diferentes formas. Porque, de um lado, nós encontramos aqueles que alegam falta de capacidade intelectual para que possam, então, discernir biblicamente o seu mundo. Para que possam, então, ter maturidade espiritual. E isso não é verdade. Porque, inclusive, nós já vimos lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, vocês não podem abrir, 1 João capítulo 2, nós vemos esse ensinamento explícito, direto do apóstolo João, de que o Espírito Santo, ele permite, ele capacita o crente a entender, a compreender a verdade. Versículos 20 e 27. Deixa eu ler o versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento, todos os crentes. Versículo 27, um pouco mais à frente. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Alguém aqui são os falsos mestres, não eram os pastores deles. Eram aqueles falsos mestres que vinham com outro ensino. Eles não tinham necessidade desse outro ensino. Por quê? Porque como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Não é verdade que os crentes não têm capacidade para compreender como deveriam tudo aquilo que lhes é ensinado. A unção do Espírito, o Espírito Santo, o selo da promessa de Deus, capacita todo crente a assim entender. Por outro lado, meus irmãos, nós encontramos aqueles que acham que compreender é receber passivamente conhecimento. Receber passivamente instrução. Logo, de acordo com estes, basta ouvir boas pregações, basta ler bons livros, assim estes compreenderão. Mas esse conhecimento não é processado, de forma que esse conhecimento possa tomar pessoalmente os corações destes. Faltam aplicações pessoais, faltam aplicações práticas que estes mesmos façam em suas vidas, à medida que recebem a instrução do Senhor. Faltam as resoluções que são o resultado do encontro da palavra perfurando o coração deste. Este não toma as resoluções que deve tomar. Por exemplo, meus irmãos, se eu perguntar aqui a qualquer um dos irmãos quem é Jesus Cristo, que é uma pergunta que nós temos feito desde o início do Evangelho segundo Marcos, se eu perguntar isso aos irmãos, muito provavelmente todos os irmãos irão responder que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Deus encarnado que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Muito provavelmente os irmãos responderão isso. E que bom que os irmãos sabem responder isso, que bom que os irmãos ouviram falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que deve vir logo em seguida, meus irmãos, é como esse conhecimento muda a forma como você vive nesse mundo. Como saber quem é Jesus Cristo muda a forma como você vive nesse mundo. Existe uma ilustração do irmão Paul Washer, né? Eu até estava lendo, eu li essa ilustração essa semana, quando estava conversando com o Everton no discipulado, que é maravilhosa. Ela está lá no livro do pastor Angelim, né? Conselhos importantes para novos cristãos. A ilustração dele é mais ou menos assim. Imagine que eu chegasse aqui no culto e que agora dissesse para os irmãos que no caminho da minha casa para cá eu fui atropelado por um caminhão, né? Mas estou aqui. Os irmãos muito provavelmente não acreditariam nisso, porque eu não tenho nenhuma evidência de que fui atropelado por um caminhão. Um caminhão deixa marcas, né, naquele em quem
em quem ele colide, né? E Deus não é muito maior do que um caminhão? Como conhecer esse Deus? Como ter um encontro com esse Deus e não ser possível enxergar as evidências desse encontro na sua vida? Em cada palavra que sai da sua boca, em cada ação sua neste mundo. Como compreender quem é o Senhor Jesus Cristo tem mudado a forma que você vive nesse mundo? Essa é uma pergunta que não pode sair de nossas mentes. Como essa compreensão, meus irmãos, mudou a forma como você exerce a sua profissão, por exemplo? Ou você exerce a sua profissão da mesma forma que você exercia antes de conhecer a Cristo? Como essa compreensão de quem é Jesus Cristo afeta ou mudou a forma como você, que é jovem, que não tem uma profissão ainda, está se preparando para o futuro? Como essa compreensão de quem é Jesus afeta o seu empenho em estudar, em buscar conhecimento? Como? Como essa compreensão mudou a forma como você prepara os seus filhos para o futuro, como nós ouvimos hoje pela manhã? Como? Ou não mudou? Ou os mesmos sonhos e anseios que você tinha para os seus filhos permanecem após a compreensão ou após o seu conhecimento de quem é Jesus Cristo? Como essa compreensão mudou a forma como você cuida do seu lar, a forma como você administra as crises que constantemente vão surgir na vida do crente? Como essa compreensão afeta isso? Como essa compreensão, meus irmãos, mudou a forma como você lava o seu banheiro na sua casa? Como? Como conhecer o Senhor Jesus Cristo afeta o seu cuidado no seu lar? Como afeta? Se você acha que isso não tem nada a ver, se você acha que essas coisas não se conectam, meus irmãos, volte 2 casas. Compreenda novamente. Busque novamente. Clame por essa compreensão. A compreensão correta de quem é o Senhor Jesus Cristo é vital e afeta absolutamente tudo em nossas vidas. Não há como não afetar. Não há como essas evidências não serem mostradas na vida daquele que conhece o Senhor Jesus Cristo. O problema é que tantas vezes nós falhamos em processar esse conhecimento que nós recebemos, essa instrução que nós recebemos. E se nós não processamos, nós não compreendemos. E se nós não compreendemos, nós não aplicamos pessoalmente. Não aplicamos na prática das nossas vidas. E essa aplicação pessoal, meu irmão, é a grande evidência de que você realmente compreendeu e que você realmente creu naquilo que você ouviu. Quando você aplica a sua resposta sobre quem é Jesus Cristo à prática diária da sua vida comum, a prática diária do seu viver, aquilo que muitos nem sabem, nem enxergam, aquilo que está lá no íntimo do seu lar. Você e eu aqui nessa igreja, nós somos indesculpáveis em relação a isso. Nós recebemos instrução sobre isso o tempo todo. Nós, por meio do nosso pastor, nós somos o tempo todo lembrados e cobrados sobre isso. Nós somos indesculpáveis. Por isso, precisamos, mais que qualquer outro, refletir constantemente sobre isso. Na primeira parte desse bloco que nós veremos hoje, nesse bloco de transição, que vai até o versículo 21, como nós lemos na liturgia, nós veremos como essa compreensão vital jamais pode estar associada a uma perspectiva mundana, a uma cosmovisão mundana, a uma forma de enxergar as coisas do ponto de vista deste mundo. Essa compreensão vital jamais poderá estar associada a isso. Primeiro nós veremos, meus irmãos, que aqueles que são deste mundo, que possuem por natureza essa cosmovisão mundana, estes jamais compreenderão quem é Jesus Cristo. E isso os coloca naturalmente em oposição a Ele, em oposição ao Senhor. Esse primeiro ponto eu chamei aí de o padrão do mundo, que é ignorância e oposição. O padrão do mundo, ignorância e oposição.
No segundo ponto, nós veremos que mesmo os discípulos de Jesus podem ser contaminados por essa perspectiva mundana. E uma vez que foram capacitados com a mente de Cristo, isso não pode permanecer por muito tempo. Os discípulos de Jesus podem sim ser contaminados por essa perspectiva mundana. Mas, uma vez que são discípulos, estes devem exercer o discernimento do alto, exercer a mente que foi dada a estes, para que então possam compreender quem é Jesus, quem estes, os discípulos, são nele, no Senhor Jesus Cristo, e qual é a missão destes discípulos no Senhor Jesus Cristo. Esse segundo ponto, para não ficar esse tamanho todo, eu coloquei o perigo para os discípulos, que é essa contaminação com essa perspectiva mundana. Vamos aqui ao nosso primeiro ponto, meus irmãos. Do versículo 11 ao versículo 13. O padrão do mundo, que é ignorância e oposição. Deixa eu ler mais uma vez, do versículo 11 ao 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Logo depois de alimentar cerca de 4.000 homens em terras gentias, como nós vimos, o Senhor Jesus Cristo embarcou e partiu para as regiões da Dalmanuta, como nós vimos no versículo anterior, ou Magadã, como o texto paralelo em Mateus nos diz, que é a região ali da Galileia, fica na região da Galileia, próximo a Cafarnaum. Quando ele chegou nessa região, mais uma vez ele foi abordado pelos fariseus. Os fariseus que claramente estavam se opondo a ele, mais uma vez o abordaram. E Marcos, meus irmãos, faz questão nesse versículo 11, por meio das palavras que ele utiliza, por meio da construção que ele utiliza aqui, ele faz questão de mostrar essa oposição, de deixar clara essa oposição. Por exemplo, ele diz assim, e saindo, esse saindo aqui, e saindo os fariseus, esse saindo, ele traz uma conotação agressiva, como que uma força militar que sai ao combate. Eles estão ali em uma ofensiva contra o Senhor. Depois diz que eles puseram-se a discutir. Aqui é apresentar uma diferença de opinião, é um conflito que não tem como intuito buscar uma solução. O que eles estão fazendo aqui é exatamente o oposto da submissão à autoridade do Senhor. Eles estão se opondo. O texto continua no versículo 11 dizendo, tentando. Ou seja, não era que eles estavam ali provando para testar a autenticidade, não. Tentando, eles estavam testando, estavam ali lançando uma pedra de tropeço para o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam lançando uma armadilha para ele. É exatamente a mesma palavra e o mesmo sentido do que nós encontramos lá no capítulo 1, versículo 13, quando Satanás tenta o Senhor Jesus Cristo no deserto. É isso que eles estão fazendo. E ele continua, pediram-lhe um sinal do céu. Não é que eles iriam crer, meus irmãos, caso eles recebessem mais um sinal, mais um milagre, eles pudessem presenciar isso. A intenção dos fariseus, desde o capítulo 3, versículo 6, foi revelado para nós, eles conspiravam, junto com os herodianos, para matarem ao Senhor Jesus Cristo. Eles chegam em total oposição aqui. O que eles estão fazendo aqui não é uma questão de zelo, não é uma questão de confirmação que eles queriam, não é. É oposição, é lançar uma armadilha para tentar matar o Senhor Jesus Cristo. Eles já tinham visto vários sinais. Eles acompanhavam e talvez viram muito mais sinais do que outros, porque eles acompanhavam ali ao Senhor Jesus Cristo para tentar acusá-lo de algo, mas eles não queriam crer. E não queriam porque não podiam crer. Eram cegos, eram surdos, estavam mortos e jamais poderiam crer. E a razão para tudo isso não era a falta dos sinais. Por favor, abram em João capítulo 3.
João capítulo 3, vamos ler só o versículo 2, mas os irmãos devem lembrar que no capítulo 3 nós temos ali um fariseu, né, muito famoso, muito respeitado, Nicodemos, buscando ao Senhor Jesus Cristo na calada da noite ali, para tentar aprender do Senhor Jesus Cristo. Né? Versículo 2 ele diz assim, ao que Nicodemos está dizendo. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Não era falta de sinais que impediam os fariseus de compreender. Não era mais um sinal do céu que os permitiria compreender. Sinais não faltavam para Nicodemos. Ainda assim, este não compreendia. Um pouco mais à frente, nós não vamos ler, os irmãos devem lembrar, quando o Senhor Jesus Cristo fala da necessidade de nascer de novo para que ele possa ver o reino de Deus, o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que é necessário nascer da água e do Espírito para que este possa entrar no reino dos céus, ele não entende nada. E o Senhor Jesus Cristo fala assim para ele, no versículo 12, né? Desculpa, no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ele não compreendeu. Nicodemos não compreendia e também não cria, como diz o versículo 12, não por falta de sinais, mas por falta de um novo coração. Por falta da unção do santo que o permitiria compreender a verdade. Os fariseus pediam um sinal dos céus. Mas observem, meus irmãos, e todos os outros sinais que foram feitos diante deles. Qual era a origem destes sinais? Ao eles pedirem um sinal dos céus, meus irmãos, o que eles estão fazendo aqui é o mesmo que fizeram lá no capítulo 3, versículo 22, quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que o Senhor Jesus Cristo operava não com o poder do alto, mas com o poder de Satanás e de seus demônios. É uma situação muito similar aqui. É o ápice da incredulidade que leva a essa total oposição. É isso que os fariseus estão fazendo aqui. E o Senhor responde a eles que nenhum sinal seria dado a essa geração. Eles tiveram diversos sinais. No entanto, estes sinais não seriam suficientes para levá-los a crer. O sinal para eles era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele era o sinal para essa geração. Lá no texto paralelo de Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 30, diz assim, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Os ninivitas creram no sinal de Jonas, que foi a pregação da palavra dada por Jonas. Mas ali estava diante dos fariseus aquele que era maior que Jonas, e estes não o ouviram, não compreenderam, não creram nele. E por isso, por não crer, se opuseram ao Senhor Jesus Cristo. A ignorância dos fariseus e de todos aqueles que não creem em Jesus, meus irmãos, os coloca em oposição direta ao Senhor Jesus Cristo. E não somente a ele, mas a todos os seus discípulos, em oposição à igreja do Senhor, à noiva do Senhor. Uma verdade que nós nos esforçamos para esquecer, muitas vezes, é que este mundo odeia os crentes. Este mundo nos odeia. Eles não podem nos amar. Eles não podem ter amizade conosco, porque nós não somos este mundo. E você precisa estar atento a isso. Você precisa lembrar constantemente disso, porque assim como Deus utiliza todas as coisas de forma que cooperem para o bem dos crentes, para o bem daqueles que o amam, mesmo aquelas coisas que não parecem boas, desta mesma forma, este mundo, a carne e Satanás usam tudo o que podem para cooperar para o mal daqueles que não são deles. Inclusive as coisas que não parecem más, eles também utilizam.
Existe uma oposição constante desse mundo para com o Senhor Jesus Cristo. E isso é fruto da ignorância desses. E se você, crente, se você, filho de Deus, for contaminado, mesmo que minimamente, por essa ignorância, que está diretamente ligada à incredulidade, se você for contaminado com essa perspectiva mundana, pela cosmovisão destes, e se isso não for corrigido e fermentar em você, certamente essa ignorância, essa contaminação irá resultar em oposição ao Senhor Jesus Cristo. Não compreender quem é o Senhor Jesus Cristo naturalmente te colocará em oposição a Ele. É exatamente isso, esse é exatamente o ponto do Senhor Jesus Cristo nos próximos versículos, como nós veremos. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, quando ele, de uma perspectiva mundana, olha para o Senhor e diz: não, Senhor, tu não podes morrer. Não, Senhor, tem compaixão de ti, porque ele pensava com a mente desse mundo. Mas ali ele estava se opondo ao Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver cuidado com o fermento deste mundo, com a contaminação deste mundo, você poderá ser levado a agir como estes fariseus. Se você não tiver cuidado com o fermento deste mundo, você se contaminará. E isso te fará desvalorizar o ensino da palavra. Isso te fará desvalorizar a Santa Igreja do Senhor, a noiva de Cristo. E isso, meus irmãos, é oposição ao Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver cuidado com o fermento deste mundo, isso te fará agir com insubmissão à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso te fará agir com insubmissão aos líderes que foram colocados para o cuidado, para o seu cuidado e o cuidado da igreja. Isso te fará enxergar as exortações e este cuidado dos líderes e da igreja para com você como afronta, como oposição. E isso é oposição ao Senhor Jesus Cristo. É isso que os fariseus de hoje têm feito por aí. Com os seus ensinos distorcidos, eles atacam a igreja. Não faltam desses medalhões que outrora eram dos nossos, mas que não, na verdade não eram, né, e saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Estes atacando a igreja, atacando o evangelho genuíno, querendo defender a ideia de um Jesus que não tem corpo, que não tem noiva, dizendo que você deve amar ao Senhor Jesus Cristo, porque é muito fácil de dizer isso de forma abstrata, mas não a homens, mas não a igreja. Os fariseus de hoje têm feito isso, se opondo ao Senhor Jesus Cristo por meio da oposição à noiva. Mas isso é mentira. Não há como dizer que você ama a Deus se você odeia o seu irmão. Nós vimos isso em 1 João, capítulo 4. Só, meus irmãos, que a nossa percepção de igreja ela é tão superficial às vezes, que essa percepção nos leva a não considerar que essa oposição à igreja do Senhor é uma oposição ao próprio Senhor da igreja. Muitas vezes nós não percebemos isso. Cuidado com a falta de compreensão. Cuidado com a falta de reflexão. Cuidado com a falta do processamento pessoal da instrução que você recebe. E cuidado com a falta da obediência a essa instrução que você recebe. Porque assim, nesse caminho, você poderá estar agindo como um fariseu. Este caminho não condiz com a nova criatura que você é em Cristo Jesus. Você não é como eles. A tua justiça deve exceder muito a justiça deles. Nós vimos isso há pouco tempo, em várias e várias mensagens. Esse perigo, meus irmãos, é real para os discípulos. Esse é o nosso segundo ponto. O perigo para os discípulos. Jesus e os discípulos voltaram a embarcar para ir ao outro lado do mar da Galileia. Logo após mais esse conflito, mais essa oposição com os fariseus, eles tomam um barco e vão em direção a Betsaida. E Marcos comenta, no versículo 14, que os discípulos cometeram um erro ali. Não se sabe os motivos, mas eles
esqueceram de levar pão, suprimento suficiente para a viagem deles até Betsaida. É o que nós vemos no versículo 14. Ora, Marcos 8,14, né? Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Dentro desse contexto que Marcos nos dá, aqui do versículo 14, o Senhor Jesus Cristo começa a instruí-los a respeito do que aconteceu com os fariseus há pouco. O Senhor Jesus Cristo vai instruí-los, vai ensiná-los acerca desse perigo. Versículo 15. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos. O Senhor Jesus Cristo está colocando aqui, meus irmãos, uma placa gigantesca de atenção. Cuidado, atenção, estejam atentos. Aqui são duas ordens que são dadas. Vede e guardai-vos. E a junção dessas duas ordens nos transmitem a ideia de que os discípulos devem estar prontos a perceber o que aconteceu ali. É como se o Senhor Jesus Cristo dissesse, estejam prontos para aprender sobre o que vocês viram. Não deixem de perceber o que aconteceu, porque é muito perigoso. O que aconteceu ali é muito perigoso. Estejam atentos para que não caiam no mesmo erro deles, para que não sejam contaminados pelo fermento deles. É essa atenção que o Senhor Jesus Cristo está querendo chamar deles. Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Como eu falei agora há pouco, provavelmente esse fermento aponta para a contaminação com essa perspectiva mundana que vem da incredulidade. Que gera essa falta de compreensão. É a contaminação daquele que não deveria mais possuir a mente deste mundo, usando a mente deste mundo. Jesus adverte a seus discípulos, ou tenta, ou quer advertir aos seus discípulos, ensinando-os, mas eles estão em outro ritmo. Eles estão olhando para este mundo, olhando para si mesmos, para as necessidades deles. Os discípulos, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo traz esse ensino profundo e fantástico acerca do perigo dessa contaminação, os discípulos estão pensando em pão. Detalhe, nós vimos, o Senhor Jesus Cristo já tinha multiplicado pães 2 vezes. Por 2 vezes o Senhor pegou uma porção muito limitada de pão e milagrosamente alimentou milhares de pessoas. E eles aqui, com Cristo no barco, mais uma vez com Cristo no barco, eles estão preocupados com pão. Com pão. E não conseguem captar o ensinamento de Jesus. Meus irmãos, se os nossos corações estiverem arraigados neste mundo, se as nossas mentes estiverem voltadas para este mundo, ansiando este mundo, desejando este mundo, não importa quantas pregações você escute, não importa quantas instruções, quantos ensinos sejam direcionados a você, porque as lentes que você utilizará serão as lentes deste mundo. E ao invés de estar pensando nas coisas celestiais, você estará pensando em pão. Você estará pensando em coisas que você deveria saber que o Senhor jamais permitiria faltar sem um propósito muito maior do que o próprio pão. E é isso que está acontecendo aqui com os discípulos. Versículo 16. E eles discorriam entre si, eles discutiam entre si. É que não temos pão. Eles entenderam tudo errado, meus irmãos. Os olhos deles estavam voltados para o chão e não para o alto. A perspectiva deles, os anseios deles, os desejos deles estavam voltados para este mundo. A fala deles revela essa incredulidade, revela essa falta de fé, assim como revelou em meio à tempestade, quando o Senhor Jesus Cristo se levanta e diz, não sejam tímidos, como nós vimos hoje, como o irmão Darim falou hoje na EBD, né? Não sejam tímidos. Cadê a fé de vocês? Eu não estou no barco, cadê a fé de vocês? Aconteceu a mesma coisa aqui. Naquela ocasião, isso aconteceu também na multiplicação dos pães, quando eles esqueceram. Né? Na segunda multiplicação de pães, eles esqueceram do que tinha acontecido na primeira. Naquela ocasião da multiplicação de pães, da segunda multiplicação de pães, o Senhor Jesus Cristo ele ficou calado. Os irmãos lembrarem desse texto?
eles não lembram, os discípulos não lembram da primeira multiplicação, mas o Senhor simplesmente pede que eles busquem pão. Aqui ele não foi calado. Aqui ele não deixou passar. Porque a falha recorrente deles em compreender quem estava no barco com eles, essa situação recorrente dos discípulos, produziria uma dureza de coração neles, que seria paralela, seria similar à dureza de coração dos fariseus, que os levava a se opor frontalmente, diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Ouvir a verdade, meus irmãos. Entender intelectualmente, mas não compreender no sentido de ter o seu coração moldado pela verdade que foi ensinada. Não enxergar o mundo, não enxergar tudo que está ao seu redor a partir dessa verdade que foi ouvida, que foi assimilada intelectualmente. Se você não fizer isso, sem essa compreensão que gera a aplicação pessoal, que gera a mudança das suas estruturas, que gera a mudança nos seus planos, sem fazer isso, o resultado será dureza de coração. À medida que você vai ouvindo e ouvindo a instrução do Senhor, e não vai colocando esta instrução em prática, não vai compreendendo com o coração, mas fica somente na mente, essa instrução vai petrificar o seu coração, vai deixar ele menos sensível, mais duro. E aí, você começará a pensar e a agir como um fariseu, como aquele que você não é, ou que não deveria ser. Você começa a pensar que porque você está mais próximo fisicamente da igreja e dos irmãos, você não corre esse perigo. Você começa a pensar que porque você participa das programações, porque você participa de tudo aquilo que acontece na igreja, você não precisa duvidar se você faz parte disso. Isso já é suficiente para você. Eu venho todo domingo, eu desempenho várias atividades na igreja, eu até sirvo na igreja. Logo, eu não preciso estar me preocupando com esse tipo de coisa. Você começa, meu irmão, a se sentir satisfeito com isso. A se satisfazer simplesmente nisso. Com a rotina, com a agenda religiosa que você criou. E aí você para de olhar para o seu coração. Para de desconfiar de você mesmo. E com o tempo, com pouco tempo, a pregação não irá mais te ferir. A pregação não irá mais gerar o resultado que você precisa que ela gere. Você escuta uma advertência sobre algo que você faz constantemente e nas primeiras vezes isso até te incomoda um pouco, mas com o tempo já vai diminuir esse incômodo. Vai parar de incomodar. Você vai começar a desenvolver a habilidade diabólica de não ser mais incomodado pelo seu pecado. Embora você se incomode com os pecados dos outros, mas com o seu pecado você não irá mais se incomodar. O que importa é que eu estou no meio. O que importa é que eu estou ali, presente. Não, meus irmãos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Cuidado com a dureza de coração que vem com a falta de compreensão. Muito cuidado. E é aqui, nos versículos 17 e 18, que vem a porrada do Senhor Jesus Cristo para eles. A partir desses versículos, né? Quando ele diz assim, versículos 17 e 18. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Esse considerar aqui, meus irmãos, é considerar intelectualmente mesmo. Ele é fruto de uma reflexão cuidadosa, de um esforço para entender aquilo que você está ouvindo. É um considerar realmente que demanda esforço, que demanda
empenho para entender. E é este considerar que irá formar a base para que você possa viver de acordo com aquilo que você ouviu. É este considerar que vai formar a base para o compreender que vem depois. O compreender é a assimilação daquilo que foi considerado, de forma que essa assimilação mude a sua forma de enxergar o mundo. Molde a sua cosmovisão bíblica. Eu estou me sentindo mais à vontade de falar essa palavra depois de tantas vezes que nós ouvimos lá nos nossos ensinos do livro da família, né? A cosmovisão bíblica é gerada por essa compreensão daquilo que foi ensinado e daquilo que foi aprendido intelectualmente. É essa compreensão que vai mudar os seus pressupostos, que vai mudar a sua estrutura, a compreensão no coração, formada, que vem depois da consideração, do entendimento daquilo que foi ensinado. Esse compreender, meus irmãos, aqui é desafiador mesmo. É algo que é impossível aos homens, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus, a não ser pela dependência total do Senhor. Você pode considerar de forma altamente capaz do ponto de vista intelectual, mas sem essa compreensão, que é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós, que é fruto dessa busca, desse desejo do coração pelo Senhor, sem essa compreensão, sem essa ação do Espírito Santo, nós não conseguimos compreender. Uma pergunta surge aqui para nós, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos se fizeram essa pergunta quando estavam lendo esse texto. Eu fiz a minha essa pergunta. Eu pensei, por que o Senhor Jesus Cristo não foi direto ao ponto de ser algo tão perigoso? Por que ele simplesmente não disse, olha, pessoal, cuidado com a incredulidade e a falta de compreensão que pode surgir de uma mente carnal, de uma mente mundana, porque isso vai levar vocês a se oporem a mim. Por que ele não foi direto ao ponto? Por que ele usou a ilustração do fermento dos fariseus? Por que tantas vezes, quando ele vai ensinar, ele pergunta aos seus discípulos, ele levanta questões, cria cenas na mente dos discípulos? Por que ele faz isso? Porque um discípulo, meus irmãos, precisa refletir, precisa meditar, precisa compreender com o coração. E isso gera um trabalho, um esforço da mente e do empenho, né, daquele que busca o desejo do seu coração, que é o Senhor. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje. Nós vivemos no mundo uma ilustração que o pessoal utiliza, né, o mundo do forno micro-ondas, né, o mundo do imediatismo. Nós queremos tudo mastigado, nós não queremos refletir sobre as implicações daquilo que nós aprendemos, sobre outras questões que nós julgamos importantes. Por mais que você diga que não julga importante, uma vez que você empenha o seu coração nisso, você está julgando importante, sim. Sobre outras questões nós refletimos. Aquilo que ganha o nosso coração nós buscamos entender. Mas facilmente nós nos damos por satisfeitos quando nós não entendemos aquilo que nos é ensinado acerca da palavra do Senhor. Nós simplesmente deixamos de lado. Não entendi? Ok. Talvez algum dia eu possa entender. Mas teologia, meus irmãos, é importante. É preciso nós nos esforçarmos arduamente para compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você precisa compreender o que é justificação, o que é santificação, o que é graça, o que é fé. Você precisa entender tudo isso. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa perguntar, precisa pedir ajuda quando não entende, mas sobretudo, meus irmãos, sobretudo, você precisa compreender como essas verdades que são ensinadas nas Escrituras e que nós constantemente somos aqui apresentados, nós recebemos por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da vida da igreja, você precisa compreender como essas verdades mudam a forma como você enxerga este mundo e a forma como você vive a sua vida neste mundo. Você precisa compreender
como tudo isso te faz totalmente outro em Cristo Jesus. Como esses ensinos que muitas vezes você deixa para lá, sem ter compreendido, sem ter entendido, como esses ensinos te fazem totalmente outro em Cristo. Você precisa compreender essas verdades, de modo que aqueles que se relacionam com você, cônjuge, filhos, colegas de trabalho, parentes, de forma que estes sejam impactados por essas verdades, porque elas brotam de dentro de você, de dentro do seu coração, de dentro de quem você é. Brotam em cada palavra que você diz, em cada gesto, em cada ação, em cada decisão, em cada intenção, em cada silêncio seu. Essas verdades precisam ser manifestadas por meio do seu testemunho. Não se dê por satisfeito, meu irmão, quando você não entender, quando você não compreender aquilo que te é ensinado. Não se dê por satisfeito quando você não conseguir enxergar em você, nas suas palavras, nas suas ações, nos seus anseios, o efeito da instrução que você recebe semanalmente ou diariamente por meio da palavra do Senhor. As instruções que nós recebemos deste púlpito, por exemplo, ou mesmo fora dele, em conversas paralelas, em outras atividades da igreja, essas instruções, elas não são sem propósito. Por exemplo, nós já tivemos aqui, meus irmãos, várias séries de pregações. Eu que tenho um pouco mais de 3 anos na igreja, já acompanhei várias dessas séries. Nós, inclusive, há pouco tempo, na verdade, nós estamos finalizando agora 2 séries. Estamos chegando próximo do final de 2 séries que tem nos instruído. Você tem refletido sobre as instruções que surgem dessas pregações, nessas séries? Você tem refletido quais são os efeitos dessas pregações em você? Nós estamos finalizando, por exemplo, agora, uma série sobre o caráter cristão. A fome e a sede dos filhos do reino. O que mudou em você ao longo de mais de um ano meditando no Sermão do Monte? O que mudou na forma como você enxerga este mundo? O que mudou naquilo que é o centro dessa série, que é sobre o caráter cristão, sobre as novas criaturas? O que mudou? Que estrutura sua foi mexida em meio a essas pregações? Como o seu dia a dia, a sua rotina, os seus planos, a sua forma de agir no seu emprego, os seus relacionamentos, o seu modo de falar, como isso foi impactado pelas pregações, por cada uma das pregações dessa série? Como, meus irmãos? Ou nós não refletimos sobre isso? Ou nós simplesmente ouvimos aquilo que nos é revelado, nos é dado pelo Senhor por meio da instrumentalidade dos seus servos, simplesmente ouvimos e jogamos no baú do esquecimento? Nós precisamos refletir, compreender cada ensino que nos é dado, porque ele nos é dado com um propósito, com uma intenção, com um plano na mente do pastor que foi dado pelo Senhor para a edificação da igreja. É preciso compreender, é preciso ver a vida gerada por essa compreensão. No versículo 18, vou voltar ao versículo 18 até o versículo 21, nós temos o fechamento dessa instrução aqui do Senhor, dessa repreensão também, dessa exortação. Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis, o Senhor está fazendo um paralelo direto aqui com os fariseus. Vocês são como eles? Lembram que lá no capítulo 7, versículo 6, o Senhor cita Isaías para dizer que essa geração é como o profeta Isaías profetizou, dizendo que tem olhos e não enxergam, as suas bocas falam diante de mim, mas os seus corações estão distantes de mim. O Senhor Jesus Cristo está aqui exatamente fazendo um paralelo com os fariseus.
Tendo olhos, vocês não vedes? Vocês não. Vocês não são como eles. Vocês receberam um novo coração. Vocês conseguem... A vocês foi dado uma outra mente. Vocês não. Tendo olhos, vocês não veem? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Ainda não? Por quanto tempo vocês ainda permanecerão assim? É preciso compreender, meus irmãos. Precisamos saber que somente compreendendo quem é o Senhor Jesus Cristo e crendo nele, nós poderemos compreender também quem nós somos nele e o que devemos fazer, uma vez que somos quem nós somos nele. Isso abarca tudo em nossas vidas. Tudo. Absolutamente tudo. Porque nós somos um ser integral. Porque nós somos um só. Nós continuaremos, meus irmãos, meditando nesse tema ao longo das próximas mensagens, assim o Senhor permitir. No próximo trecho, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo ele traz uma parábola viva para os seus discípulos, mostrando a situação deles e onde deve estar a esperança deles quando ele faz uma cura ali progressiva de um cego em Betsaida, algo que é muito pontual no Evangelho segundo Marcos e nos outros evangelhos também. Uma cura diferente daquilo que o Senhor Jesus geralmente fazia, que era uma única palavra e o doente estava curado. Não, a este cego, logo depois desse evento, que é registrado somente em Marcos, ele faz uma cura progressiva. Primeiro dá uma palavra de cura, pergunta ao cego o que ele, aquele homem o que ele está enxergando. Ele diz que está enxergando alguma coisa, mas vê os homens como se fossem árvores. E então o Senhor volta para ele, toca-o novamente e ele vê perfeitamente. Nós iremos meditar nisso, se o Senhor permitir, na nossa próxima reflexão em Marcos. E esse texto que nós veremos nos mostra que Jesus é a esperança para todo aquele que o busca. Se você não tem enxergado como você deveria enxergar, somente Ele pode te dar a visão que você precisa, meu irmão. Se você não tem compreendido como deveria, somente Ele pode te levar a essa compreensão, pode te capacitar a enxergar com os olhos voltados para o alto, não para este mundo. A enxergar a esperança que nós guardamos no Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele não nos abandona. Se você tem falhado em se esforçar para compreender as pregações, os ensinos, se você tem falhado em discernir e agir com maturidade, de acordo com essa instrução que você tem recebido, se você tem falhado em ser um crente maduro, mesmo depois de tanto tempo, você deve se lançar diante dos pés do Senhor. Ele é a esperança para todo aquele que o busca. Ele é o único que pode abrir os teus olhos, te levar a uma compreensão plena de quem Ele é e assim te mostrar o caminho que você deve seguir. Clame por Ele, Ele te ouvirá. O Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. Vamos orar, meu irmão. Senhor amado, Pai Santo, nós louvamos, Senhor, o Teu santo e poderoso nome. E nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor, te pedindo, Senhor, pela Tua misericórdia, confiando nele, Senhor, pedimos que o Senhor nos capacite a enxergarmos cada vez mais a glória de Cristo que nos foi revelada. Que o Senhor nos permita, Senhor, discernir neste mundo mal quem somos e como devemos agir de acordo com quem somos.
que os nossos corações, Senhor, sejam quebrados e perfurados pela Tua santa palavra, nos levando, Senhor, a uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que recebemos, para que a partir, Senhor, dessa reflexão possamos compreender com os nossos corações, possamos dar passos firmes, convictos de quem nós somos e, sobretudo, de quem Tu és de quem é o nosso Salvador, o nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, nós esperamos em Ti. No nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, nós Te pedimos, Senhor. Amém.